Graça e a paz de Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo. Dessa feita vamos falar sobre a provisão de Deus em tempos difíceis. Nosso texto base vai ser Êxodo, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 15. Eu queria pedir a você que assiste os vídeos, que compartilhe para que outras pessoas também possam ser abençoadas. E nessa série sobre a provisão de Deus, com esse vídeo sobre a provisão de Deus em tempos difíceis, nós nos questionamos. Vem primeiramente o questionamento, de quem é a culpa? De quem é a culpa da crise no Brasil? Nós estamos vivendo no Brasil uma crise profunda, onde mais de 12 milhões de pessoas já estão desempregadas. E diante de tudo isso, nós procuramos saber, ficamos procurando quem é o culpado, de quem é a culpa de tudo isso. E aí nós podemos dizer que um dos culpados dessa crise tão profunda do Brasil é a ganância. É a ganância, porque as pessoas... É até interessante isso, porque um político ganha tão bem. Algumas pessoas concursadas, principalmente um dos ramos que foram mais coniventes para gerar essa crise, que é a Petrobras, Na Petrobras as pessoas ganham tão bem, E aí nós vemos a ganância das pessoas querendo ganhar mais, a ponto de burlar todo o mecanismo para favorecer a si mesmo. Além disso, além da ganância, uma outra consequência de o porquê que o Brasil está nessa crise tão profunda é a corrupção. E a corrupção é um mal que assola a vida das pessoas de uma forma tão profunda, e muitas vezes nós mesmos somos corruptos. Nós somos corruptos. Nós somos corruptos, a partir do momento que, por exemplo, existe uma fila e nós estamos nessa fila, e aí nós chegamos e queremos burlar essa fila, ir para frente da fila, ou quando a gente chegamos numa fila e conhecemos alguém e chegamos e olha, compra para mim ou paga para mim, isso aí, você está sendo corrupto, porque qual é a sua obrigação? Ir para o final da fila, porque existem pessoas que estão ali na fila esperando, e por exemplo, se você manda que outra pessoa favoreça você, automaticamente a pessoa que está atrás vai demorar mais a ser atendida. Por quê? Porque a pessoa que você mandou pagar algo ou lhe favorecer vai demorar mais lá na fila. Então, nos mínimos detalhes, você vai vendo que nós somos corruptos. As pessoas, por exemplo, quando estão erradas no trânsito, e o guarda manda parar, o que acontece? Muitas pessoas querem corromper o guarda. Depois a gente acusa, não, o policial de trânsito é um bandido, coisa do tipo, mas as pessoas mesmo, elas propiciam isso na vida de um policial, a partir do momento que ela, muitas vezes, tenta burlar o próprio policial. E com isso, o que nós vemos com isso? Nós vemos que nós contribuímos para essa corrupção. Então, o Brasil tá nessa crise por causa da corrupção. As pessoas se vendem, as pessoas se deixam corromper por causa do dinheiro. E aí nós não estamos falando de R$1, R$2, nós estamos falando de milhões. E isso é uma verdade. Nós vemos isso de uma forma muito clara quando nós vamos ver a operação Lava Jato da Polícia Federal. Você vai ver que ali não é uma corrupção por causa de R$10, por causa de R$1.000, por causa de R$100, por causa de R$10.000, não, mas é uma corrupção por causa de milhões. Então as pessoas elas tem até um ditado que diz que todo mundo tem um preço, e aí o preço lá são milhões. Então um outro motivo do Brasil estar nessa crise tão profunda é a corrupção. E outro ainda que nós podemos fazer referência aqui é a crise política, que está relacionada diretamente com o sistema de governo.
Nós sabemos que, não menosprezando jamais, e até como eu disse já no outro vídeo, eu não sou partidarista de nada, mas nós vemos que no início, né, do governo do PT, os seus primeiros 4 anos, até os seus primeiros 8 anos do governo, houve alguma melhora, favorecimento, a parte social, né, para os pobres, né, Bolsa Família, ou até mesmo para favorecer as pessoas a terem um conhecimento melhor, uma educação melhor. E nós vemos o FIES, nós vemos aí o Cefet, nós vemos que agora é IFRN, que deu uma melhorada bastante, propiciando não só as pessoas que estudavam em colégio particular, que são ricas, mas também o pobre de ter uma oportunidade de estudar. Mas nós sabemos que depois de um tempo, no meio dos 6 anos para lá, né, que foram 12 anos, caso não esteja enganado, de governo de PT, até 12 anos não, 14 anos de governo do PT, nós vemos que depois disso nós vemos a crise política baseado, entrando direto nisso aí. A crise da má administração, a crise da má aliança. Ninguém governa sozinho. Se você não faz aliança, você não consegue governar. Nós vemos que tanto no Congresso como no Senado houve ali uma coisa para derrubar mesmo o governo do PT. E é interessante essa crise política, porque quando uma senhora ela foi votar no Congresso, né, aquela, eu não vou dizer nem palhaçada, mas vou dizer a falta de respeito, né, eu voto por isso, pro meu cachorro, eu voto pro meu gato, eu voto por Maria, que já morreu, eu voto pro meu avô, que morreu. E a mulher disse que voltava e fez até referência ao marido dela. E na outra semana o marido dela é preso por corrupção. Então você vê como anda a crise política. Mas salientar tudo isso e não salientar o verdadeiro motivo do Brasil estar nessa crise toda não faria sentido. E o verdadeiro motivo do Brasil estar nessa crise toda não é nem tanto todos esses que eu falei. Sim, são todos esses, mas além de todos esses, tem o maior fator, né? Que é resultado da queda do homem. Gênesis capítulo 3, né? O pecado, a entrada do pecado. O pecado, a depravação total do ser humano. Essa depravação total, ela corrompeu todo o ser humano. Todo o ser humano foi corrompido por causa do pecado de Adão e Eva. E a partir daí o homem passou a viver voltado para si mesmo, voltado para os seus desejos, para as suas realizações. E isso é o fator primordial de o mundo estar do jeito que está, e de a cada dia não só o Brasil, mas muitos países estão vivendo uma crise, ou casamentos estarem vivendo crise, ou emocionamento, as pessoas estarem vivendo em crise por causa do pecado de Adão e Eva. Essa é a maior consequência. Mas diante de tudo isso vem um questionamento, né? Nós devemos temer a crise? Você deve temer a crise? Não, você não deve temer a crise, porque Deus, ele tem provisão para o seu povo. Deus cuida do seu povo. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de mim. Deus cuida de nós, independente da situação que nós passamos, independente do desemprego, independente da enfermidade, mas Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Até eu uso o exemplo de Deus cuidar, é que nós olhamos para Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, nós vemos lá quem? Lázaro e o rico, né? A parábola de Lázaro e o rico, que aquele homem desejava comer da migalha que caía da mesa do rico. Mas aí eu pergunto para você, Deus cuidava dele? Cuidava, meu irmão. Mesmo em meio à dificuldade, Deus cuidava dele. Deus dava a sua graça, Deus estava ali do lado dele. E quando ele morreu, Deus foi com ele e ele foi para o seio de Abraão. Então, só para desvirtuar a questão que eu não estou enfocando aqui, é a questão da prosperidade. Mas eu estou dizendo que Deus cuida dos seus, Deus cuida de você. Se você for ver, o Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, seja ovelha, que a graça de Deus não vai faltar na sua vida. Além do mais,
você vai ver também que Deus ele não muda, Deus não muda. Deus ele continua o mesmo, Deus ele continua agindo a favor do seu povo. E um dos maiores fatores que nós não devemos temer a crise é porque Jesus disse assim que Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Deus, Filho de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele está com você. Ele está do seu lado para lhe ajudar nesse momento de crise. Agora, além de não devemos temer a crise, ainda é na crise que nós encontramos algumas coisas maravilhosas em nossa vida. É na crise que nós encontramos, por exemplo, o agir de Deus. Você vai ver isso quando Pedro é preso e o anjo vai lá e tira ele da prisão. Ele até pensa que está sonhando, e quando chega lá fora que ele vai ver que não está sonhando e que ali foi a mão de Deus. Então é na crise que nós vemos que nós encontramos, é nas crises da vida que o crente encontra o agir de Deus. É nas crises da vida que eu encontro que a nossa fé é fortalecida. Quando eles estavam ali naquele momento ali na grande tempestade, o que acontece ali? O mar vem e o barco quase que estava sendo derrubado, e ali eles despertam a Jesus, e o que Jesus faz? Acalma, e o mar se torna calmo e vem bonança, e eles questionam que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Então é na crise que a fé, na crise da vida, a nossa fé ela é fortalecida. É na crise que nós encontramos a cruz. Você vai ver isso na história da igreja, na história da igreja, nos primórdios da igreja, quando o Império Romano começou a perseguir, quando eles eram até crucificados ali e tocado fogo, fazendo referência que o crente é o sal da terra e a luz do mundo. Então, no momento difícil, no momento de dificuldade, no momento de tribulação, que nós encontramos a cruz de Cristo, né? Porque se aconteceu com ele, se tudo aconteceu com ele também, nós não seríamos privados, mas carregar a cruz é o maior privilégio que o crente tem. E também é nas crises da vida que do muito Deus faz, do pouco Deus faz muito. Você vai ver isso na multiplicação dos pães e peixes. De tão pouco Deus multiplica ali, e há uma abundância tão grande que alimenta tantas pessoas, e sobram cestos e mais cestos cheios de comida depois que as pessoas se fartaram. Então é na crise que do pouco Deus faz muito. Então a crise da vida vem para que Deus se apresente em nossas vidas, para que Deus ele opere em nossas vidas, e muitas vezes independente de qualquer circunstância. Mas vamos nos aprofundar mais nisso e vamos ver a provisão de Deus diante desse mundo que é tão caótico, né? Desde a queda. E vamos começar com a provisão de Deus no deserto com Israel. Depois que Deus ele manda Moisés para tirar o povo do Egito, e o povo sai do Egito, e nós sabemos que o povo ele vai passar 40 anos no deserto. O povo passa 40 anos no deserto. E durante esses 40 anos nós vemos a mão de Deus, nós vemos a provisão de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo. Nós contemplamos ali a Israel, a nação, no deserto. Nós ficamos maravilhados com o cuidado de Deus pelo seu povo. É tão interessante porque Deus ele mandava ali o maná. Toda manhã tinha um maná para que aquele povo comesse. Toda manhã tinha um maná. Na parte da tarde Deus mandava codorniza para que eles comessem carne. Você vai ver isso em Êxodo capítulo 16. O agir de Deus era tão grande porque, por exemplo, você compra uma sandália hoje, dependendo da marca da sandália sendo boa, mas não vai durar a vida toda. E aquele povo passa ali da mesma forma a roupa também, e principalmente no deserto que é calor, né? A coisa se deteriora mais rápido. E nós vemos ali o agir de Deus de uma forma tão grande que nem as roupas se acabavam, nem as sandálias se acabavam. Você vai ver isso no Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Deus provia água. Você vê deserto, mas Deus provia água para aquele povo, para que aquele povo não passasse sede. E ainda tinha mais um detalhe: de dia, olha o agir de Deus na vida daquele povo. De dia existia uma coluna, uma nuvem, né? De dia existia a nuvem, e à noite uma coluna de fogo, né? No deserto normalmente é muito quente. Então
você vê o agir, você vê a provisão de Deus na vida do seu povo em Israel, cuidando deles, protegendo eles dos seus inimigos, até chegarem a Canaã. Deus não deixou nada faltar para aquele povo. Agora, para nós refletirmos, com tudo isso, mesmo Deus agindo na vida do povo, com tudo isso, ainda havia os incrédulos e os murmuradores. Murmuravam por causa da água, murmuravam por causa de comida, murmurava com saudade do Egito. Tem muito cristão, tem muito cristão de uma forma geral, abrangente, independente se é evangélico ou não, católico, ou também as pessoas que creem em Deus. Tem muitas pessoas que creem em Deus, vamos falar assim, e que creem em Deus, mas quando está passando por dificuldade é uma murmuração tão grande, que chega a ser até mesmo pior do que aquele povo do Egito. Imagina você ver Deus abrindo o mar vermelho, você passando pelo mar, atravessando o mar, pés enxutos. Você vê a provisão de Deus cair maná do céu, você vê Deus agindo de uma forma tão grande, e mesmo assim nós vemos aquele povo murmurando tanto de Deus. Tudo que aquele povo passava, diante de toda a dificuldade, já começava a murmurar de Deus. É do mesmo jeito, muitos de nós somos ingratos diante de Deus. Nós não somos gratos a Deus por a situação que nós vivemos, pela família que nós temos, por tudo que Deus tem nos dado, por a graça de termos alcançado, principalmente crer nele para ser salvo. Então, meu irmão, reflita sobre isso. Pare de murmurar. Não sejam murmuradores. Quem é murmurador se volta, deixa a cruz no meio do caminho e volta para perto do inimigo de nossas almas, que é um murmurador constante de Deus e que leva os outros a murmurar. Então, não seja murmurador. Em vez de murmurar, cante e louve a Deus, como aconteceu com Paulo na cidade de Filipos, em Atos capítulo 16. Ali Deus operou grandemente. Então, diante disso, qual tem sido a sua atitude diante das crises? Deus proveu a Israel para que chegasse a Canaã. Como você tem agido diante das crises? É bom a gente refletir sobre isso, porque a provisão de Deus para Israel no Egito tinha um objetivo. Era que eles chegassem a Canaã. E aí Deus proveu tudo para que eles chegassem até Canaã. Agora, hoje, qual é a provisão de Deus para nós cristãos hoje? A provisão de Deus para nós hoje é a provisão de que Ele vai prover os meios. E os meios é através do seu Espírito Santo, que para nós chegarmos até ao céu. A provisão de Deus não é riqueza. A provisão de Deus não é que você vai ser como o tio Patinhas, ficar pulando no seu cofre cheio de dinheiro. Não. Mas são os meios para que você chegue até o céu. A Israel, Deus proveu os meios para que ele chegasse até Canaã. E ali Deus, depois que eles chegaram a Canaã, houve a bonança. Da mesma forma, Deus proveu os meios para que nós chegamos até os céus. E se muitas vezes o meio de Deus prover para nós chegarmos até os céus for passando por provações, nós devemos passar por provações para aperfeiçoar o nosso caráter, a nossa fé, ser revestida, crescer mais. Mas o importante de tudo isso é que nós chegamos aos céus. Além do mais, nós vamos ver também a provisão de Deus, né, nesse mundo caótico, em meio a esse mundo caótico, né? A provisão de Deus na vida de Elias. Nós sabemos que Elias, ele vai até o rei Acabe, né, que era um rei incrédulo, né, que era permissiva a idolatria a Baal, né, a idolatria a deuses pagãos. E Elias vai até ali, até Acabe, né, vai até o rei Acabe e profetiza. Ele vai até Acabe e profetiza que não choveria até que Deus mandasse que chovesse. Não ia haver chuva. E aí o que acontece? Acabe fica irado ali diante daquela situação, né? Porque até mesmo porque a água é o que mantém. Desculpa. A água é o que mantém a economia de qualquer lugar. Se não há água, não há como plantar. Se não há água, não há como sobreviver. E
a economia ali seria diretamente afetada por a falta de água, né? Que de certa forma já vivia um momento assim de escassez, ainda não vai chover mais. Aí ficou difícil, mas o que Deus faz? Deus desperta Elias e Deus manda que ele vá até o ribeiro de Queribe, né? Queribe, né? E é interessante a provisão de Deus na vida de Elias nesse momento, né? Ele fica ali no ribeiro de Queribe e ali Deus provê a água ali para ele, no ribeiro, tem a água. E olhe o agir de Deus na vida de Elias. Deus manda covos. Deus não se limita a nós. Nós somos limitados. Você é limitado, eu sou limitado. Mas para Deus não há limite. Deus não está limitado. Deus é ilimitado. Deus é transcendente. Deus é imanente. Deus é além do que pensamos. Deus vai muito além dos nossos pensamentos a respeito dele. E o agir de Deus está além do que nós imaginamos ou pensamos. E Deus ali manda os covos. E os covos vão sustentar. Isso está em 1 Reis, capítulo 17. Os covos eles levam pão e carne para Elias. E a água do ribeiro ali para ele beber. E Deus cuidando ali de Elias, né? Diante de toda aquela situação. E depois no finalzinho nós vamos ver depois que depois de um tempo o ribeiro secou. E aí Deus vai trabalhar uma nova provisão para Elias. Então, diante disso aí, de Elias, o que nós podemos tirar de lição para nós? É que Elias obedeceu a Deus, obedeceu a ordem de Deus, foi fiel a Deus diante de toda aquela situação. É tanto que depois você vai ver que ele questiona se só havia ele de fiel, né? E Deus vai dizer que não, havia outros que não tinham se corrompido a Baal e nem tampouco ao governo de Acabe. Mas Deus trouxe toda essa provisão. Então a obediência traz o agir de Deus em nossas vidas. Mas também a desobediência traz a escassez. Nós vamos ver isso diretamente em Acabe. Acabe, ser desobediente, ser idólatra, deixar de ser fiel a Deus, trouxe o que ali? Trouxe o que? Trouxe a escassez. Atitudes erradas traz a escassez para nossas vidas. Um mau funcionário. Camarada que é um mau funcionário, não é um bom trabalhador, chega atrasado, falta, vai trazer escassez para sua vida. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde você vai ser demitido. Atitudes erradas, ela traz escassez no casamento. No casamento. Se você muitas vezes não planeja a sua situação financeira no seu casamento, você vai trazer escassez. Muitas vezes você vai trazer dificuldade para o seu casamento. Então, o ser humano muitas vezes traz escassez para a sua vida. Agora, também nós temos que ver uma coisa. Que Deus, através da sua provação, pode também trazer escassez para nossas vidas. O que, irmão? Sim. Você vai ver isso diretamente na vida de Jó. Deus ali provou a Jó, permitiu que Satanás ali tirasse tudo o que era dele, mas no final de tudo reverteu tudo na vida de Jó e trouxe ali uma provisão maior na vida de Jó, né? Mais do que até ele tinha, mas também trouxe escassez. Então muitas vezes Deus vai permitir que nós sejamos conduzidos a uma escassez, mas ele no final vai mostrar a sua graça em nossas vidas, assim como mostrou na vida de Jó. Agora o que nós não podemos fazer é como Israel, murmurar ali, agimos como incrédulos. Não, nós não devemos agir como incrédulos. Assim também como a má administração pode trazer escassez. A má administração, nós vemos isso claramente, diretamente na crise do Brasil. Na crise do Brasil. O Brasil estava sendo mal administrado e com isso, com essa má administração, má gestão pública, o Brasil passou por esse momento de crise e está passando por esse momento de crise tão profundo. Então, por exemplo, um má administrador pode falir uma empresa em 2 minutos, bem rapidinho. Uma empresa, muitas vezes nós vemos isso em gestões, a empresa vai tão bem
mas quando troca o gestor, a empresa entra em uma falência profunda. Então, um mau administrador também pode trazer escassez para a sua vida. Agora, nós, como falei, o ribeiro secou de Queribe e ali Deus ele providencia uma nova provisão para Elias. Deus manda Elias ir até Serepta, né, que fica na região de Sidom. Isso aí você vai ver ainda em 1 Reis capítulo 17, versículo 8 até o 16. E ali, o que a provisão de Deus ali, a provisão de Deus, Deus agiu na vida de Elias, trouxe uma provisão de uma forma não muito simples, para mostrar que era ele agindo, né? No ribeiro de Queribe, os covos iam sustentar. Agora uma viúva. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente a viúva, Deus manda ele até a viúva para que a viúva a sustente, né? A viúva de Serepta. Mas normalmente uma viúva, ela passava necessidade, até mesmo havia a necessidade dela que ela fosse sustentada até pelo seu filho, né? Por isso uma tristeza tão profunda na viúva de Naim. Já tinha perdido o marido e agora o seu filho, que traria uma vida melhor no futuro, havia falecido, né? E agora como é que seria o futuro dessa mulher? Muitas mulheres, até por se tornar viúva, muitos se tornavam prostituta por não ter como se sustentar. Mas Deus queria que essa viúva sustentasse a Elias. E Elias vai até ali, a Serepta, encontra aquela mulher logo na entrada da cidade. Elias encontra aquela mulher na entrada da cidade e procurando gravetos, né? E o que acontece? Elias pede àquela mulher ali pão e nós não temos. O que eu tenho é para eu e meu filho comer e depois a gente vai morrer. E aí o que acontece? E aí diante disso, Elias ele traz uma promessa àquela mulher, né? Elias disse que Deus ia prover para ela, né? Ela obedeceria e fazia para Elias, Deus ia prover para ela. E a provisão de Deus não ia acabar até que viessem a chuva. E o que aconteceu? Elias ele traz um desafio àquela mulher. Ele desafia aquela mulher a dar primeiro para ele. E uma coisa que aquela mulher fez, ela creu na palavra de Elias, mesmo sendo gentia, né? Mesmo não sendo judeu, mesmo não tendo a mesma fé, ela creu nas palavras de Elias. E o fato dela crer nas palavras de Elias trouxe bênção sobre a sua vida, né? Até é interessante isso, porque muitas pessoas hoje em dia estão dentro da igreja, mas não creem que Deus pode agir na sua vida. E essa mulher ímpia, ela crê. E o que acontece? Deus traz a provisão e bonança para a vida daquela mulher até quando chover. E a bonança maior foi conviver com Elias ali. E eu creio que passar a crer em Deus de uma forma profunda, né? Já creio no início, ali quando Elias traz a promessa, ali que ela, se ela fizesse, obedecesse, desse primeiro para ele, não haveria, não ia faltar azeite na botija, né? Nem farinha, até que chovesse, e foi isso que aconteceu, né? Então, para nós termos a provisão de Deus em nossas vidas, o cuidado de Deus em nossas vidas, é preciso que nós cremos, que nós creamos. Nós vamos ver o agir de Deus, por exemplo, lá em Lázaro, né? Quando Lázaro morre, e Jesus vai dizer que se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Sem crer, né? Que é a fé, sem fé em Deus é impossível agradá-lo. Porque aquele que se aproxima dele é necessário que creia que ele é galardoador daqueles que o busquem. Hoje em dia nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas elas deixaram de crer em Deus. Ela crê em tudo menos em Deus, né? Elas não creem que Deus pode fazer. Nós vemos isso na Israel, quando Israel estava chegando ali, né, diante do Mar Vermelho, da passagem do mar. Eles chegaram ali diante daquele mar, chegaram ali diante daquele mar e começaram logo a murmurar diante daquele mar, porque eles não criam que Deus podia prover ali o agir dele e abrir aquele mar para que o povo passasse.
E diante da dificuldade, a primeira coisa que acontece é as pessoas não creem, passarem a desacreditar que Deus pode agir na sua vida. E Deus, ele não está limitado, como eu disse. Ele abriu ali o mar vermelho. Se não fosse abrir, mandar o povo passar por cima dele. Agora é preciso que creia. Se você não crê, né? Você até crê e não crê, como aconteceu com Pedro. Pedro cria, aí anda por cima do mar um pouquinho, depois ele não crê mais e afunda, né? A fé dele passa a ser pouco. E uma prova disso que as pessoas não creem tanto é que quando as pessoas estão passando por um momento de dificuldade, as pessoas hoje, ao invés de ela crer que Deus pode contar para Deus a sua situação e deixar que Deus haja na sua vida, conta para vizinho, vai buscar a solução em agiota, vai buscar correndo solução em banco, vai sair buscando a solução em tudo, menos naquele que pode trazer a solução tanto imediata como trazer a solução perfeita para nossas vidas, que é Deus. Então, tenha fé, meu irmão. Hebreus 11:6 vai falar que sem fé é impossível que você agrade a Deus. Então, creia como essa mulher creu, e Deus agiu de uma forma tão tremenda na vida dela e foi abençoada. Agora, nós precisamos ver uma coisa também, né? Que esse mundo, né? O mundo, ele jaz do maligno. O mundo, né? O mundo jaz do maligno. Esse mundo caótico, ele jaz do maligno. E também em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, vai dizer que Satanás é o Deus desse século. É o Deus desse século. E o que significa isso, né? João fala de uma sociedade que dominada pelo pecado. Pelo pecado. O mundo jaz do maligno. Está sobre o mal. Sobre o poder do mal. Dominado pelo poder do mal. E o mundo está dessa forma. O mundo está sobre a submissão ao diabo. E nesse caso eu estou falando do mundo, aquelas pessoas que não têm Cristo como seu Salvador, não são cristãos, né? Não creem em Deus como Deus como seu Deus único, né? Mas que creem em muitos deuses, que creem em tudo menos em Deus, creem em todo tipo, creem em animais, creem em tudo menos em Deus. Então esse mundo ele está em submissão ao diabo, né? O mundo jaz do maligno, está sobre o poder do mal. E por isso que nós vemos tanta desgraça como estamos vendo aí, sobre a influência do mal. O maligno aqui, o maligno no texto de João, né, João 5,19, o maligno representa o mal, o diabo. O maligno representa diretamente o diabo. O mundo jaz do maligno. O mundo está sendo guiado pelo representante do mal, que é o diabo. Ele domina a sociedade mundana, ele conduz a sociedade mundana daqueles que não creem em Deus. Agora, ele age dessa forma, mas mesmo assim o controle do mundo está na mão de Deus. Que possamos deixar isso bem claro. O mundo jaz do maligno, está sob a influência, está sendo dominado pelo pecado, tá. Mas mesmo assim esse mundo está sendo conduzido para o caminho que Deus quer. Esse mundo está sendo conduzido diretamente aonde Deus quer que ele vá. Então, nada está sem o controle de Deus. Nós não somos teístas abertos. Deus não está lá e não age mais. Deus age. Deus age. Deus cuida do seu povo. E Deus está conduzindo esse mundo para o propósito, para a realização do seu grande propósito final, que é o céu. Para que possamos ter uma eternidade com ele. Então, esse mundo, Satanás, ele domina a sociedade mundana, né? O mundo que não tem Deus está diretamente, o mundo sem Deus está diretamente sobre o poder do diabo, sobre a influência do diabo, principalmente daqueles que dão lugar para que ele age assim. E nós vemos isso de uma forma bem clara, né? Qual é a consequência do pecado, qual é a consequência do pecado e do agir do inimigo de nossas almas, né? Que o mundo jaz do maligno. No mundo, como é que nós vemos isso diretamente? Ele usando pessoas. Nós vemos muitas tragédias aí. Você vê
Você vê a bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki matou um monte de gente. Nós vemos isso aí diretamente nas guerras, nós vemos diretamente isso aí nos genocídios da vida. Nós vemos o agir do inimigo de nossas almas, o mundo jazendo do maligno diretamente na prostituição, né? Prostituição que é tão ferrenha aí hoje, ninguém tem um conceito hoje poucas pessoas têm aquele conceito de fidelidade, mas muitos vivem aí, se prostituem, adulteram, né? Nós vemos também, o agir como consequência do pecado e da influência do inimigo diretamente nas mortes, né? Aqui, por exemplo, aqui em Natal, estou fazendo esse vídeo aqui de Natal, quantas mortes nós não estamos vendo, quantas mortes aqui, quantos jovens não estão perdendo a vida. Nós vemos isso também diretamente nos falsos profetas, que Jesus inclusive falou em Mateus capítulo 24, versículo 5, né? Que eles viriam. E quantos falsos profetas não estão aí? Quantos falsos profetas não estão na televisão, levando as pessoas a uma ilusão que Deus nunca prometeu dar para elas? Quantos falsos profetas não estão nas televisões? Quantas coisas nós não estamos vendo aí que esses caras estão trazendo, dizendo que vem em nome de Jesus, mas estão conduzindo as pessoas para bem distante de Deus. Além do mais, né, nós estamos vendo nos últimos tempos homens ambiciosos, né, dentro da igreja. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, né, um dos textos que diz que nem todos que me dizem o Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Então, nós estamos vendo esses homens, né, que naquele dia vão ouvir: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós praticar a iniquidade. Nós estamos vendo hoje dentro da igreja pessoas ambiciosas por dinheiro, pessoas que fazem de tudo não para ser fiel a Deus, mas pelo dinheiro. Também estamos vivendo um mundo de cegueira espiritual. As pessoas hoje têm Bíblia nas suas mãos, tem alguns canais cristãos até bons, né? A verdade bíblica, verdade da vida, alguma coisa assim, que o Hernandes Dias Lopes faz, um programa muito bom, né? O YouTube tá aí cheio de material do Nicodemos, ao qual eu gosto muito, o Augusto Nicodemos. Nós temos também até o Kleber Maia, que bota nos seus canais vídeos muito bons sobre doutrinas, sobre quase tudo, Kleber Maia. Mas nós estamos vivendo uma cegueira espiritual profunda, as pessoas estão vivendo uma cegueira espiritual profunda. Parece até que vivem sem Deus. E diante desse mundo caótico, diante desse mundo que jaz do maligno, nós, os cristãos, nós temos a solução para ele. Eu e você temos a solução. Aonde, em qualquer ramo que você conviva, você tem a solução para esse mundo que é tão caótico e que jaz do maligno. E qual é a solução? João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a solução é Jesus. Mas esse mundo caótico também, nós temos outra situação que nós vemos também nesse mundo caótico. E o que é que nós vemos nesse mundo caótico? Qual é a outra situação que nós vemos diante desse mundo caótico? É a globalização. E aí você pode até estar do outro lado dizendo assim: o que é globalização? É uma integração mundial, né? Um mercado financeiro mundial, um mercado que vai reger não só uma localidade, mas todas as localidades, né? É o mercado financeiro, é a união dos mercados com a quebra das fronteiras, né? A quebra das fronteiras quer dizer, um comércio, vai favorecer o comércio entre países, entre todas as nações, de uma forma global. Globalização, globo, mundo em si. Então, mas para deixar bem claro o que seria, de uma forma bem prática mesmo, que seria a globalização, é a consolidação do sistema capitalista. O que é o sistema capitalista? Tudo gira em torno de T, né? O cristianismo era para ser o C, mas hoje o cristianismo que nós estamos vendo hoje no Brasil, principalmente, posso falar com o Brasil porque a gente tem propriedade baseada no que vemos. O Brasil, ele está girando em torno do T.
E Cristo nos chamou para vivermos em prol do ser. Sermos um verdadeiro cristão. E não vivemos para ter. E nós estamos vivendo isso. E essa globalização, ela tem afetado. A globalização gira em torno do seguinte: tudo afeta a todos. Se há uma crise no lugar, todos são afetados. Por quê? Todos são afetados. Porque se, por exemplo, a gente vende para a China, se acontece uma crise aqui no Brasil, ou se nós compramos da China, nós não vamos poder comprar porque nós não temos dinheiro para comprar lá da China. Então a China também vai entrar num colapso. Se acontece, por exemplo, uma guerra vai, com essa globalização, ela faz com que todos tenham que participar, ou de um lado ou de outro. E você vê isso na Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma, as doenças. Como o mundo está globalizado, se acontece uma doença que seja uma epidemia, essa doença, com a globalização, vai chegar aos outros países e vai disseminar pelo mundo, né? E aí nós, diante desse conceito bem básico sobre a globalização, vem a questão: qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo da globalização? O objetivo principal da globalização é padronizar a comunicação e informação. Quer dizer, o que um pensa, todos têm que pensar. A ideia, a informação, ela busca padronizar esses valores, quer padronizar os valores que existem no lugar, tem que existir nos outros lugares. E isso não é bom, porque o nosso valor é pautado nas escrituras. Como cristão, o nosso valor ela tem que ser moldado pelas escrituras. E a globalização, ela molda o mundo de acordo com o padrão mundano. De acordo com o padrão mundano. Esse é o sentido. O sentido da globalização é que o mundo seja moldado, o mundo de uma forma geral, global, pelos padrões do mundo. E o que deve moldar o padrão do cristão é as escrituras, né? E outro fatorzinho, né, do objetivo é que, para nós, muitas vezes nós não vemos, mas eles a globalização vai preparar o mundo para a vinda do anticristo. A vinda do anticristo, né? O anticristo vai vir impor, vai chegar ao mundo através da preparação que a globalização vai dar, através de toda a informação, através de até mesmo a questão da marca da besta, né? Não vou nem me aprofundar nisso não, mas a globalização vai preparar o mundo para a chegada do anticristo. Agora, na globalização, uma coisa que nós devemos observar é que as nações ricas, na verdade, é que são privilegiadas. Elas que são... Os pobres normalmente não são privilegiados, mas os ricos, porque expandem os seus negócios. E outra situação nesse mundo caótico que nós vemos é a mudança, que o mundo ele vem mudando de uma forma constante. A humanidade vem se transformando em várias, o mundo ele vem se transformando em várias áreas. Nós vemos isso na tecnologia, que a cada dia se expande mais. Nós vemos isso na área científica. Nós vemos na área econômica, por exemplo, o MSC, MEC, né? Mas não é o MEC do Brasil não, que é a União do Comércio Europeu, o NAFTA, né? NAFTA, que é o mercado norte-americano, na América do Norte. O Mercosul, que é aqui da América do Sul, mercado entre a América do Sul, né? Nós estamos vendo as transformações na área social. E essas mudanças que têm trazido crise, né? Tem gerado crise no meio da sociedade. Essas mudanças, a mudança tem gerado a crise social, tem gerado a crise econômica, tem gerado a crise política, porque quando acontece uma crise num lugar, automaticamente, por causa da globalização e das mudanças, também vai haver uma crise também em outros países. Por exemplo, a crise gerada muitas vezes pela guerra. E o que marca hoje? Na era moderna, quais são as mudanças que marcam a era moderna? E aí nós vemos o conhecimento científico que tem crescido muito, né? A medicina ela tem se expandido e isso é bom, né? Nós vemos a industrialização de uma forma pesada. As pessoas hoje estão sendo substituídas por as máquinas. O que uma pessoa faz,
o que precisa de 10 pessoas para fazer, bota uma máquina e essa máquina ela faz tudo sozinha. Nós vemos qual é as mudanças que nós vemos hoje na era moderna, as lutas ideológicas, nós vemos a expansão também foi favorecida com essas mudanças, a expansão da fé. Antigamente as pessoas para ir fazer missões iam de navio, passar não sei quanto tempo, agora vai de avião. Agora também nós vemos com a mudança na era moderna, a proliferação das seitas, né? Com a acessibilidade de ir para um lugar e para outro, elas estão chegando, se expandindo de uma forma muito grande. A proliferação das seitas, o progresso tecnológico tem sido muito grande, mas também tem trazido crises econômicas e éticas. Diante de tudo isso, de todas essas mudanças, né? As guerras fizeram grandes mudanças na sociedade. O que nós vemos? Paulo, ele já havia profetizado sobre isso, e ele trata isso, que essas mudanças iam trazer tempos trabalhosos para a igreja. Na época dele já havia esses tempos trabalhosos, e hoje mais ainda. Então qual deve ser o papel da igreja diante de tanta mudança, diante de tanta coisa que vem acontecendo? O papel da igreja deve ser se conservar-se como sal e como luz. Nós devemos dar sabor e nós devemos iluminar essa sociedade. E outra coisa, diante desse tempo trabalhoso, um outro papel da igreja deve ser cumprir a sua missão. Qual é a missão da igreja? Agregar os perdidos à igreja. Agregar os perdidos à igreja. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora nós precisamos ver algumas características, né, desse mundo caótico, né? Vamos ver algumas características do mundo atual. E uma das características que tem feito muito mal à igreja é uma sociedade centrada no homem. Quer dizer, o homem, ele passa a ser o centro de tudo. O homem, ele passa a ser o centro do universo. E Paulo vai trabalhar quando o homem é o centro do universo, quando o homem ele passa a ser o centro do universo. Paulo trabalha algumas coisas que essa visão traz para o mundo. E qual é? É que quando o mundo é centrado no homem, os homens são amantes de si mesmo. Eles são egoístas, eles são arrogantes, eles são blasfemadores, eles são desobedientes aos seus pais. Paulo vai estar falando isso em 2 Timóteo 3, versículo 2 ao 4. Eles são ingratos. Quando a coisa é centrada no homem, não existe reverência a Deus, porque eles são irreverentes, eles estão um pouco se lixando para Deus. O importante são eles. Eles são implacáveis, para eles não existe limites, né? São caluniadores, não têm domínio sobre si. Eles não têm domínio, não se dominam, porque eles não vivem para Deus, mas os seus conceitos são baseados em si. São inimigos do bem, porque estão um pouco se lixando para os outros. O que importam são eles próprios. Vivem em prol, são mais amigos dos prazeres, né, da vida, dos prazeres que a vida pode estar, do que de Deus. Na verdade não são amigos de Deus, são amigos de si próprio e do que tem. Mas Paulo vai dizer também que esses homens são cruéis. Quando a gente colocamos o homem no centro, o que nós vamos ver é a crueldade. O que nós vamos ver são traições. E o que nós vamos ver são pessoas atrevidas, que não estão um pouco se lixando para qualquer coisa. E como é que nós vemos isso hoje? Esse humanismo, essa centralização, não partindo da centralização em Deus, mas partindo da centralização no homem. Como nós vemos isso dentro da igreja, o mal que essa visão trouxe para dentro da igreja, o mal que isso tem trazido para a igreja. Nós vamos ver hoje hinos voltados para o bem-estar do homem. E isso é centralizar não em Deus, mas no homem, no bem-estar do homem. Isso é viver centrado no homem. A igreja tem trazido muito isso, com hinos voltados para o bem-estar do homem, bel prazer do homem, não para glorificar a Deus, onde o hino deve ser para exaltar o nome de Jesus. Nós vemos hoje culto aos homens. Me perdoe se você é pastor, me perdoe pelo amor de Deus, eu peço perdão, é uma opinião minha, uma visão minha. Eu sou contra culto de homenagem a
a isso, de homenagem a pastor, de homenagem a culto de pastor, culto disso. Não, o culto na igreja tem que ser a Deus. Deus tem que ser, o culto tem que ser só para ele, não para... Irmão, você é contra então nós se alegrarmos com o irmão que faz aniversário? Não, vamos para uma churrascaria, vamos fazer uma festa, vamos para um rodízio de pizza, vamos todo mundo se reunir, ou num momento, em outro lugar que não seja a igreja, para cultuar o homem, mas cultuar a Deus. Mas nós estamos vendo isso. Tolerância ao pecado, porque não podemos ferir ao irmão. Isso aí é viver centrado no homem, preocupado com o que ele pensa. Nossa vida tem que ser pautada em Deus. Se pecou, tem que ser... o pecado não vai poder ser tolerado, vai ter que ser reprimido para que não contamine os outros. Nós vemos hoje uma palavra muito clara: não julgueis, não julgueis. Jesus, quando fala de não julgar, do julgamento hipócrita. E aí, se for para julgar hipócrita, fazendo algo da mesma forma ou pior, tire primeiro a trave do seu olho. Mas nós devemos sim julgar, nós devemos julgar, né? Nós devemos julgar os falsos profetas. Nós não devemos, se está errado, está errado. Tá errado. Tá errado. Nós devemos observar se a coisa, se alguém peca, deve ser reprimido. Se alguém comete um erro, deve ser julgado por isso, sim. Nós devemos julgar as falsas heresias. Paulo lá em Bereia, tudo que ele dizia era julgado se estava correto o que ele estava dizendo ou não. Então nós devemos sim julgar, porque a falta de julgamento gera diretamente uma falta de disciplina dentro da igreja, e a falta de disciplina faz muito mal à igreja. É o que nós vemos muito hoje, é que a falta de disciplina tem gerado muito mal para dentro da igreja. Como é que nós vemos o humanismo também nas pregações das pessoas, para trazer o bem-estar para as pessoas? Não pregam mais o evangelho, não pregam mais a palavra de Deus, pregam o bem-estar para as pessoas. Isso é viver centrado no homem. O homem passa a ser o centro e não Deus. A igreja deve ser pautada por Deus e não pelos homens. E como é que nós vemos isso nas pregações hoje? Muitas pregações, as pessoas pegam, colocam ali uma músicazinha de fundo para manipular o que? O sentimento das pessoas, para as pessoas, sabe, se sentirem bem. Igreja não é lugar para ninguém se sentir bem. Igreja é lugar para as pessoas glorificarem a Deus, se sentirem bem por estarem louvando a Deus, não irem para lá para seu ego serem enchidos, mas se sentirem bem no sentido de irem lá e saberem que estão exaltando a Deus, o Criador de todas as coisas, que provém tudo para nossas vidas. Então nós devemos ter cuidado com a vida, uma centralização no homem. Outro mal também que nós estamos vendo é o relativismo, né? Não existe verdades absolutas, não existe certo e o errado e o certo depende do ponto de vista de cada um. A visão relativista nega qualquer lei superior, né? E nós vemos o mal do relativismo hoje nas mais interpretações. As pessoas mais interpretam o texto, e eu não quero nem citar aqui, mas fica subentendido, você sabe do que eu estou falando. As pessoas dizem que tem muito texto, não, esse texto só se via para lá, para a gente não serve mais. E isso é relativismo. Isso é relativismo. A verdade fica dependendo de quem está interpretando essa verdade. Nós vemos isso de uma forma direta também na reformulação das doutrinas pelos liberais. Os liberais tentam reinterpretar as doutrinas fundamentais da igreja, e isso vem gerando um mal muito grande dentro da igreja. Nós vemos também o misticismo que o relativismo gera, né? Não, inverte a coisa. O que traz muitas vezes os neopentecostais a sua loucura para dentro da igreja, e vão dizer que as escrituras dão apoio a isso, ou propriamente o judaísmo, trazer coisa do judaísmo para dentro do cristianismo. Também nós vemos isso é questão de relativismo. Não é relativo, irmão. Se via para lá, serve para nós também, e muitas vezes não é bem assim. O inverso da questão de distorcer o texto, né? E a igreja deve ter a consciência que nós temos sim uma verdade absoluta. Jesus, ele é a verdade absoluta. Nós temos uma verdade absoluta. Jesus, ele é João 14,6, ele é o único caminho, a verdade e a vida. João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? A palavra de Deus, ela é a verdade. Nós vemos isso diretamente na oração de Jesus em João 17,17. Então é outro mal que nós devemos evitar, que é o do relativismo. Para finalizar, né, a secularização, né? O que é a secularização?
O que seria a secularização? É o mundo querer dar forma a tudo, inclusive a igreja. E a secularização, ela ignora os princípios espirituais. A secularização, ela perverte os valores dos cristãos, porque vivem de acordo com o mundo secular e não de acordo com os padrões cristãos. São pessoas que tem no seu conceito, adoram a si mesmo, vivem para satisfazer seus próprios desejos. O que eles cultuam? O que o mundo secular cultua? O corpo, nós vemos isso, né? As academias estão lotadas, o culto ao corpo, a diversão a qualquer custo. Então essa diversão a qualquer custo pode ser por causa das drogas, através das drogas, o sexo sem limite, a pornografia desenfreada. A secularização impõe o estômago, o que importa é meu estômago. Então, nós vemos essa secularização, a igreja deve evitar essa secularização, e Paulo trabalha isso em Romanos 12, do 1 ao 2. Apresentei o vosso corpo a Deus como sacrifício vivo, não vos conformeis com esse mundo, o mundo não deve moldar a nossa vida, mas somente Deus. Então que isso possa vos abençoar e que você possa ter aprendido alguma coisa, e eu peço que você compartilhe para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Amém.